Shalom, queridos. Estou aqui hoje com o pastor Jansen Murba, também além de pastor na Dinamo Santo André, é diretor da nossa escola de ensino, a Escola Ruios. E seja bem-vindo aí, Jansen. Shalom, shalom família, prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo aqui. E nós vamos abrir 14 dias, nós estamos chamando de tempo de plenitude. Como comumente fazemos 14 dias de jejum. E eu chamei o Jansen aqui para a gente fazer um bate-papo sobre. Eu julguei que seria tão importante porque no nosso meio sempre temos pessoas novas chegando que nunca jejuaram, né, que não sabem o jejum, o que é isso, é só passar fome. Mas nós também que já temos essa prática, nós sempre somos renovados, né, e confrontados todas as vezes que ouvimos sobre isso. E vivemos em uma geração que ela tramita sempre, ela está sempre entre os dois extremos. Ou sobre fazer algo de forma legalista, né, impositiva, pesada, com motivações erradas, ou no liberalismo, que aí eu não faço nada, não tem piedade, não tem... Sim. E eu queria começar perguntando para você, Jansen, você que é um profundo estudioso da história da igreja, também dos pais da igreja, essa questão do jejum. Você, inclusive, tem nos instruído, né, a tratarmos o jejum mais do que no aspecto de uma disciplina espiritual, mas, inclusive, utilizarmos o termo que temos utilizado, que é entendendo o jejum como um meio de graça. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente abrir aqui o bate-papo. Perfeito. Eu acho que é interessante, nós temos chamado como família de igreja dentro dos nossos cursos os meios de graça. Talvez a gente conheça mais popularmente como disciplinas espirituais, né? E o jejum faz parte de um meio de graça onde nós podemos receber dessa ferramenta poderosa algo. Então você sabe muito bem que a torneira em si não tem nada de muito importante, né? Uma torneira não é bela. Aliás, tem torneiras bonitas, né? A gente vê por aí. Mas em si a torneira não é... Mas se ela não tiver água... Exato. Se tiver fechado ali, se acabar a água, e aí já sabe. Então ela não carrega importante. Mas ela transmite o que é importante, uma água. A torneira pode ser de ouro, mas se não tiver água, ela não é importante. Semelhante ao jejum. Se esse jejum, que é um meio de graça, não for carregado de virtudes, de verdade, de conceito bíblico, de algo teocêntrico, que honra realmente a Jesus, de nada vale, né? O pastor pediu para nos anteceder aqui sobre o jejum, sobre, na verdade, esse aspecto de meio de graça, mas eu acho importante a gente saber o que não é um jejum, né? Sim. Você até já na introdução já disse que não é uma dieta, né? Exato, e aí trazendo aqui o que não é jejum, e até falando sobre esse aspecto de meio de graça, a gente precisa entender que no processo de santificação, Deus nos deixou basicamente 3 disciplinas, nós enxergamos ela durante toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A oração, a meditação na palavra e o jejum. E é interessante porque até num estudo recente nós estávamos vendo, Richard Foster lançou um livro que se tornou um livro de cabeceira para muitos cristãos e uma indicação, inclusive, né? E ele vai falar então sobre o aspecto, né, do jejum especificamente. Ele diz que fez uma pesquisa e que basicamente no último século da igreja ele não encontrou muito material acerca do jejum. Uau. Então nós vemos muito sendo falado sobre a palavra e obviamente aqui nós não queremos tratar e esses dias até discutimos o que é mais importante, né? Obviamente na vida cristã nós entendemos que a palavra é o próprio Cristo, que você vai ter dificuldades, ou melhor, você não vai conseguir ter uma oração coerente, bíblica. Inclusive, todas as pessoas que se apartaram da palavra têm orações muito esquisitas. Sim. Elas até oram, mas de uma forma muito esquisita, porque toda oração que não é embasada na palavra, ela é vã. E o jejum de igual forma. Então, entendemos que a palavra, ela se torna essa base, mas que ela vai complementar, ela vai ser complementada pelo aspecto. E a palavra, ela trata a nossa mente, a renovação da nossa mente. Então, dentro do processo de um homem que é corpo, alma e espírito, a palavra vai trazer esse ambiente de transformação, de renovação da nossa mente. A oração, ela vai trazer esse aspecto do espírito, da ativação espiritual, do desenvolvimento. Quando você está orando, é aquele ambiente de ativação espiritual. E o jejum é uma disciplina para o corpo.
Então, quando nós estamos falando do jejum, é uma mensagem que nós estamos dando para o corpo, que é o nosso espírito que nos conduz. É interessante quando falamos sobre a prática do jejum, ela é pouco falada. E ela é pouco falada porque ela é pouco praticada. Negligenciada, né? No ambiente da vida da igreja, por uma série de fatores. E olhando para dentro desse contexto, né, e aqui o Jansen provocou, o que não é jejum? Né? Quando nós estamos jejuando, porque nós também somos assolados por essa visão religiosa, né, do jejum, de pessoas retiradas, e do jejum religioso, que inclusive Jesus combate. O que não é jejum? Jejum não é um sacrifício ou uma penitência. Não é um objetivo de Deus de afligir o homem. Sim. Então, quando nós falamos sobre jejum, inclusive, nós utilizamos várias práticas de jejum, entendemos que, de uma forma mais central, o jejum envolve a questão da alimentação, da restrição alimentar, porque os jejuns bíblicos eles vieram nessa vertente. Ainda que entendemos que você pode se restringir de alguma coisa, de um entretenimento, de uma programação. Paulo vai falar até inclusive sobre o aspecto físico de um casal e que ele só deveria, né, se ausentar da intimidade física se fosse por uma restrição. Sim. Em busca de algo espiritual. Então isso também nos abre o pressuposto, né, Jansen, no aspecto de que numa era de redes sociais, você pode utilizar um tempo para dizer, olha, estou me abstendo com o objetivo de espiritualmente me desenvolver. Mas de forma mais categórica, nós vemos o jejum como algo que é uma restrição alimentar, mas que não tem como objetivo, né, de afligir, de Deus querendo maltratar o homem, né, de uma tentativa de ser uma penitência. O jejum não é um castigo. Mas o que mais que a gente poderia dizer que não é um jejum bíblico, Jansen? Eu acho que também não é um jejum, o jejum não é, aliás, uma propaganda particular de santidade. Então, talvez, quando você vê alguém jejuando, né, e a pessoa até fica ali naquele jeito, né, não vou comer porque estou na bênção, enfim. Mas o jejum, ele realmente não é para demonstrar um aspecto de santidade, né, uma santidade empírica, algo do tipo. É por isso que até nós somos exortados quando nós estivermos de jejum para que você lave o seu rosto, penteie o seu cabelo, faça algo para que você não pareça triste, porque jejuar não é uma propaganda social de santidade. Na igreja onde você demonstra estar num nível hierárquico da espiritualidade maior que os seus irmãos. Não. O jejum, na verdade, bíblico, e você quer saber se você está fazendo um jejum e o que não é um jejum, é se ele está talvez furando o seu ego, se ele está maltratando o seu ego interior e está promovendo a Cristo. É isso. E a verdadeira espiritualidade, o jejum, ele extinga a verdadeira espiritualidade, é aquela que te conecta com pessoas e não afasta as pessoas, né? É isso. Então os grandes homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, eles são conectados às pessoas, eles estão à mesa e não apenas nos grandes palanques e púlpitos. Então uma prática de jejum, ela não é uma propaganda E acho que entra um pouco do que a gente começou falando, porque ele é um meio, ele não é um fim. Exato. Eu digo pessoalmente, quantas vezes eu jejuei entendendo o jejum como um fim em si mesmo. Sim. O jejum é só um caminho que nos leva, né, a Deus. É uma jornada, é essa torneira que está permitindo. Então, o jejum é esse meio. Então, nós temos aqui, né, tá interessante porque você tem na sua casa o encanamento. Mas se você não coloca a torneira, você não pode usufruir. Então, a glória não está na torneira. Exato. A glória está na água. Então, quando estamos falando da água, estamos falando desse fluir de espírito, da intimidade com Deus. Então, esse aspecto, obviamente, o jejum não é secreto. Então, não é algo que você faz, é um segredo. Mas ele não é uma promoção. Então, nós sabemos que Jesus jejuou porque ele falou para alguém, ficou mencionado, sabiam. Por isso que nós vamos enxergar isso sendo colocado. E aí me leva a esse aspecto do que é jejum, e aí até provocando isso, Jansen, em Mateus capítulo 4, Jesus foi um referencial de jejum. Né? Jesus foi o nosso modelo, e é o nosso maior modelo em tudo, é o nosso modelo bíblico de jejum. E Sim. Que jejum! Né? Poderoso. Que jejum, 40 dias, né? Jesus pratica um jejum de 40 dias no deserto, retirado, num processo de devoção completa, com o desejo de ouvir o Pai. Nós vemos que, quando nós falamos aqui do jejum, nós enxergamos em Jesus o aspecto de que o jejum de Jesus, que é esse jejum que ele fala de um ambiente, e ali Jesus está se retirando de forma
literal, geográfica, física, mas a gente pode falar de uma interpretação espiritual, né? Sim. O quanto o jejum nos leva para um lugar espiritualmente de um ambiente de maior intimidade. A gente pode dizer que isso é real, diante no tempo de jejum, suas próprias experiências acerca de um tempo de jejum? Exato. A palavra mística, ela é mal interpretada, até por conta talvez ali da onda do neopentecostalismo depois da década de 80, né? Mas existe algo místico para um cristão. O cristão nunca vai se apartar disso, não tem jeito. E o que eu entendo as minhas experiências particulares e também na igreja, as grandes convocações de jejum, é um período onde você se ausenta de talvez se alimentar e propor ali um alimento para a sua carne, para o seu corpo físico, para poder ouvir da parte de Deus no ambiente espiritual. E é notório que o seu espírito parece ficar mais sensível. E tem um aspecto místico ali da parte. E quando eu falo místico, entenda com os ouvidos mais benignos da sua parte. Não Porque nós somos seres místicos, né? Exato. Nós estamos adorando a um Deus. Você fala com Deus que você não vê. Não tem jeito. Você viu, amém. Você jejuou muito. Mas você fala com Deus que você não vê, você recebe cura física por meio de algo espiritual. E nós precisamos contemplar isso também no jejum. O jejum te torna mais sensível. É como se você estivesse mais perto do roteador. Você é um celular, mas você chegou mais perto do roteador. Você fica mais sensível. Inclusive, até para os ataques do diabo. Parece que no jejum o diabo ataca mais porque ele sabe que você está recebendo mais da parte de Deus. Eu vejo isso também. Experiência, os irmãos falam, nossa, fui mais atacado. Amém. Agora, obviamente que nesse processo de prova é porque eu penso que o jejum ele produz essa validação, né? Exato. Jesus ouve do Pai, você é meu filho amado, ele vai para um tempo de jejum. Isso. Em Mateus capítulo 4 me mostra uma coisa também, Jansen. Nós vivemos uma geração que vive como se não houvesse o diabo. Exato. Então, nós vivemos num mundo ilusório, porque talvez viemos de um contexto de um misticismo de que o diabo está em tudo, o diabo tem glória sobre tudo, eu estou sendo atacado o tempo inteiro, que isso nos apartou um pouco disso. Mas o fato é que nós não podemos desprezar os ataques, as investidas. Paulo fala sobre revestirmos das armaduras de Deus. Exato. Jesus nos fala para orar pedindo, Pai, livra-nos do mal. Nós vivemos em cidades más, com homens maus. Nós vivemos em dias maus, basta ligar a televisão. Nós estamos assolados recentemente por pessoas que fazem ataques, seja nos países de primeiro mundo, seja nos países de terceiro, de quinto, da violência. Nós vivemos também com ataques sobre o nosso casamento. Então, quando nós estamos falando sobre o jejum, é dar uma resposta, e não é porque eu estou jejuando que o diabo vai me atacar. Não. Mas o jejum é uma resposta espiritual para um novo nível. Então, Jesus ouve no Jordão, você é meu filho amado. A argumentação do diabo no deserto é, se você é o filho amado. Então, na verdade, o jejum é uma oportunidade de Deus de termos vitória plena sobre as tentações do diabo. É por isso que o profeta vai falar que esse é o jejum, para quebrar, por exemplo, ligaduras da impiedade. Então, vou dar um exemplo aqui. Alguém está lutando contra a pornografia. Aí, num período de jejum, ele diz, nossa, parece que isso... Alguém está lutando contra a glutonaria, porque é um pecado. Sim. Nós não tratamos como pecado algumas coisas. Porque o cuidado do corpo, quando nós estamos falando do templo do Espírito, esses dias até, Jansen, tem um lançamento de um livro até que eu quero indicar, de um autor que chama Lucas Ocholânia. E ele está falando só sobre a questão do corpo, nesse aspecto completo, né? Desse desenvolvimento completo. Mordomia do corpo. Mordomia do corpo. E aí, ele falando sobre a mordomia do corpo nesse contexto, ele está falando justamente sobre não separar. E aí, num período de jejum, a gente vai perceber que nós temos a oportunidade de ter uma vitória completa sobre o aspecto daquilo que o diabo... Então, o camarada fala, não, mas parece que apareceu mais para mim. E aí, quando nós olhamos para o contexto do jejum, nós estamos enxergando que é uma oportunidade que nós temos, que diante desse contexto vai aparecer alguma coisa naquela área. E aí você vai poder ter vitória plena. É a providência, né? A providência Isso. daquilo que você busca. Eu acho que são dois extremos, né? Que o cristão vive sobre esse assunto de guerra espiritual, e no jejum você fica mais sensível, né? É o cara que vê demônio em tudo, e é o outro que não vê demônio em nada. Então acho que novamente nós estamos lutando contra os extremos. E qual que é o grande equilíbrio daí?
é que através do jejum, esse meio da graça poderoso, você pode perceber talvez lugares onde você está sendo atacado pelo diabo e você está identificando como outra coisa, ou talvez um ato comum, natural da vida, e você vai guerrear agora contra o diabo. Te dá um óculos espiritual sobre as Exato. circunstâncias. E outro momento você está achando que é o diabo, mas é o seu caráter. Então o jejum vai trazer essa necessidade E não de você. tem como desconsiderar, né, Jansen? Eu lembro meus períodos de jejum, e eu já fiz muitos jejuns intensos, assim, na minha vida cristã, envolvendo outras práticas. Eu sempre gosto, nas minhas temporadas de jejum, manifestar alguma coisa estética para me produzir uma... Ainda que o jejum está te lembrando constantemente, é quando a gente entra no que é jejum, o jejum é esse meio de graça, mas é um clamor intensificado, né? E eu gosto sempre, né? Então, às vezes, num jejum, eu resolvo tirar o cabelo. Muitos jejuns, eu resolvi tirar o sapato, o tênis e andar sem tênis. Acho que você já presenciou algumas Eu fiz o jejum, tirei o cabelo, aí eu acabei... Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Mas, dentro desse contexto, eu já tive experiência e não tem como desconsiderar que, em uma temporada de jejum, o quanto nós crescemos em sensibilidade. Porque o jejum se torna um clamor intensificado. Exato. Então, o jejum, alguns utilizam até o jejum como uma oração constante. E todas as vezes, e por que o jejum é um clamor intensificado? Porque todas as vezes que eu não vou comer, o meu corpo vai continuar lembrando, porque nós temos uma necessidade que ela é fisiológica, natural. E todas as vezes que eu não como, eu posso então desfrutar de um alimento que é espiritual. Eu já provei de em N vezes em jejum, de verdade. Ninguém naturalmente consegue ficar tantos dias sem comer. Eu já fiz jejum de 20 dias sem comer, jejum de 15 dias. E é tão interessante porque ninguém consegue ficar tanto tempo sem comer, ou mesmo em jejuns como nós vamos propor nesse tempo de jejum, como sempre estamos propondo, mas ninguém consegue ficar só de uma refeição durante o dia. E o desejo de Deus também não é que... E por isso que Jesus está falando, até a sua afeição. Agora, é óbvio que o jejum, horas, fisicamente, ele vai manifestar alguma coisa. O diabo aparece para Jesus no momento que ele manifesta cansaço fisicamente. Mas o jejum também é esse poder de nutrição espiritual tão poderoso, de um sustento tão poderoso que é um clamor intensificado. Por isso nós estabelecemos alvos para o jejum. Por isso que o nosso jejum vem por detrás embarcado em alvos. E o nosso primeiro e principal alvo é o que? É a presença de Jesus, é o relacionamento com Jesus, é a manifestação. Mas, por outro lado, nós entendemos biblicamente em diversos textos sobre a importância de colocar alvos para a nossa vida, de fazermos orações específicas, de mirarmos em alguma coisa e de insistirmos em oração. As pessoas acham que simplesmente pelo fato de que Deus te falou algo, você não vai precisar de orar por aquilo. E por que eu preciso de orar? Porque sendo o jejum, a oração e a palavra meio de graça, Deus diz, eu vou te dar, mas eu quero que você continue dependendo de mim. Exato. Então eu poderia te dar tudo agora, mas não vou te dar. E qual o meio pelo qual você vai ter de mim? É o meio de graça. Então o jejum é o meio pelo qual nós alcançamos de Deus, aquilo que gratuitamente já temos de Deus. Exato. É só um meio. Deus só está dizendo, tem a torneira do jejum. Então, através do jejum, coisas poderosas são liberadas na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. Então, tem essa liberação porque é um clamor intensificado. Quando eu penso na prática do jejum em si, também, até já citando aqui um próximo ponto, o que é um jejum, que é uma prática pessoal íntima também. A nossa proposta aqui, ainda que seja um jejum onde nós estamos convocando toda a igreja, toda a nossa família de igreja, e como de costume fazemos, mas nós precisamos nos lembrar que também são votos pessoais particulares, são decisões íntimas. É um sacrifício pessoal. Exato. Nós estamos fazendo coletivamente, mas cada um de nós... Cada um tem as suas restrições, cada um tem dificuldade. Eu mesmo, os irmãos que estão mais perto de mim sabem, das disciplinas, dos meios da graça, as disciplinas espirituais, a que eu tenho mais dificuldade de fazer é o jejum. É o jejum, e é esse que eu vou atrás, é esse que eu tenho que praticar. Eu leio facilmente muitos capítulos da Bíblia, posso orar também, mas o jejum eu tenho mais dificuldade. E talvez seja um lugar onde Deus quer te tratar. Talvez como eu estou expondo aqui a minha dificuldade. Não que eu não faça, mas é onde eu tenho mais dificuldade. Sim. Mas E na piedade cristã moderna,
sem dúvida nenhuma, é uma pauta Exato. que devemos insistir nela, Sim. tendo em vista que eu imagino que muitos se identificam com o aspecto do que você está compartilhando, né? Há muitos o jejum também né? Não a todos, mas a muitos também né? O nosso desafio, até porque a gente escuta pouco estímulo sobre isso. Então, nós, inclusive, estamos falando sobre isso, até gravando aqui um podcast só sobre isso, para a produção de um estímulo, para a quebra de sofismas. Nós não podemos aceitar uma vida cristã que está desconectada a jejuns, e nós não estamos falando só. Esses momentos coletivos como igreja é só uma provocação, um incentivo. Não, Jesus ensinou sobre o jejum. Jesus ensinou a necessidade de nós... Jesus jejuou. E eu não sei que parte da história da igreja se perdeu isso por meio do meio eclesiológico mesmo. Os irmãos, a igreja. Mas realmente é uma pauta esquecida, é um meio da graça negligenciado, mas você precisa entender que é uma prática pessoal e íntima. E esse é o jejum. Ele não é feito apenas em grandes convocações, mas é talvez lá na sua terça-feira, no meio da semana, você está precisando de ouvir o Senhor e você se propõe eu tenho dito isso, né? Jesus até combate, fala, ó, a justiça de vocês precisa de exceder dos fariseus. Os fariseus jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. A gente sabe também que não é só simplesmente o número, mas é o coração que é feito. Inclusive o combate de Jesus é a motivação pelo que é feito, é o que a gente está falando aqui. Mas o quanto isso precisa ser uma prática constante nossa. Eu vou colocar, né? Eu tenho incentivado a igreja toda quarta-feira a jejuar. Toda quarta-feira tem jejum, Sim. Toda quarta-feira acordar, mas precisa transcender isso. Até porque às vezes acontece muito na minha história. Eu acordo e falo, hoje eu vou comer. Quando acordei, Deus falou, não, hoje eu quero que você esteja mais sensível. Várias vezes eu acordei sem a programação do jejum. Verdade. E senti o Espírito me conduzindo ao deserto naquele dia. Às vezes tem alguma situação que eu estou lutando. E aí quando a gente fala de todas as situações, não só físicas, mas em todos os âmbitos. Às vezes eu estou lutando com uma situação, com um contexto. Às vezes eu estou insistindo em alguma situação. Então, às vezes eu sinto simplesmente uma atração de dependência, de presença de Deus, de atmosfera de glória. Outras vezes, eu já conversei com o Jansen, já insisti, já falei 1 vez, 2, 3. Estou tentando trabalhar uma questão, a gente não está se entendendo. Desde coisas simples a coisas profundas, eu falo, não, peraí, eu quero intensificar nisso aqui. Eu vou pegar firme nisso aqui, eu vou... E aí... Eu, na minha prática pessoal e íntima, falo, hoje eu vou jejuar sobre isso. Então, eu acredito que tem muito isso também, né? Da gente sendo despertado nesse ambiente de intimidade, né? Sim. Jejum também, a gente pode falar que é alimentar-se espiritualmente. Até disse aqui de experiências pessoais, pessoalmente, muitas vezes eu me senti nutrido. Porque o jejum é trocar o pão que Deus dá pelo próprio Deus como pão. Uau, é poderoso, é o maná, é o verdadeiro alimento, né? Eu estava essa semana até jejuando, e eu falei, como é gostoso você sentar na mesa e você comer na sexta-feira e na minha vida pessoal eu acabo viajando, servindo outros lugares, outras igrejas, e todas as vezes que você chega em algum lugar, as pessoas tendem a te levar no melhor lugar que elas conhecem, é muito natural isso, é uma das glórias de poder ir a lugares diferentes. E aí, essa semana eu resolvi jejuar num dos dias que eu estaria fora. E aí eu falei, não vou negligenciar o jejum. E aí o Senhor me disse, mais privilégio do que comer uma boa comida é experimentar de mim como a sua comida. Uau. Isso tem que ser prático. O alimento espiritual, né? Quando nós falamos do maná simbolizando esse alimento espiritual, não sendo o alimento físico, mas o alimento espiritual, a gente entende realmente que é um tempo de profundidade na palavra, né? Isso. A palavra é o próprio Deus. Então aqui é até uma sugestão. Ele te provoca outro ambiente. Exatamente. Já, né? É um outro meio de graça que se conecta. Porque enquanto você está praticando um meio de graça, Jesus conecta um outro meio também para que você se aprofunde. Então, tá aí um conselho nosso até, vamos entregar isso em forma mais sistemática de alguns capítulos sendo lidos. E todo jejum deve ser acompanhado de meditação da palavra. Se alimenta desse... Tá com fome? Disso. Vai fazer o que no jejum? Exatamente. Abre a palavra, experimenta dela. E Jesus rebate a tentativa do diabo de dar o alimento natural, dizendo que nem só de pão viverá o homem. Que ele está dizendo, tem sustento
na palavra. Eu amo também que isso faz parte das histórias, dos escritos judaicos por detrás, mas ainda hoje em Israel está mantida a família dos levitas, né? Ela foi preservada na história, então até nesse processo de últimos dias, da reconstrução do templo, justamente não se perdeu isso. O sobrenome dessa família ainda estão lá no Museu do Templo, né? E nesse processo de reconstrução que já é real. E uma dessas visitas me marcou muito, porque eles disseram como história que vem de geração em geração, que o pão, né, que estava ali no contexto do templo e que o sacerdote se alimentava, no momento que ele ia fazer a ministração nesse contexto, o pão que aponta para a palavra, e quando nós estamos fazendo esse processo, né, de passar por esses utensílios espiritualmente falando, mas o pão que aponta para a palavra, eles diziam que o sacerdote tinha duas características nesse pão que chamam muita atenção. Primeiro, que se ele desse uma mordida, um bocado de pão podia sustentá-lo por todo o dia. Uau! Então eles diziam que tinha um poder especial de nutrição, de satisfação. Um bocado, uma mordida de pão, e quando a gente fala naturalmente, obviamente que ninguém fica satisfeito com uma mordida de pão, ninguém fica satisfeito com uma colherada de comida. Mas eles dizem pela história, esse pão que aponta na palavra, com o próprio Cristo nos alimentando, um bocado era suficiente para satisfazer para o dia inteiro. Então vem isso, se alimentar de Cristo. Mas uma segunda verdade que eles falam que faz parte da história é que esse pão, que também aponta para o maná, a gente já escutei historicamente sendo falado sobre o maná. Qual era o gosto do maná? Ainda que tinha a questão do mel, o gosto do maná era o gosto do que você desejava, do que você precisava. Sim. Então o que eles dizem sobre esse pão também é que ao comer esse pão, cada um de nós naturalmente tem desejo de comer alguma coisa. Eu quero comer carne, eu quero comer... Mas ao comer desse pão, ele supria a necessidade de forma profunda. Então quando nós estamos falando de nos alimentar nesse período de jejum, essa sensibilidade também de entender a palavra tem resposta para tudo que precisamos. E o jejum nos torna mais sensível para poder captar o alimento essa realidade. É profundo da palavra, né? Nós estamos falando de jejum, mas nesse período é importante que vocês se dediquem à leitura, literalmente ao estudo da palavra. E eu me lembro, recordando um teólogo, ele foi indagado por que tinha que ler todos os dias, sendo que a pessoa tinha uma memória ruim e ela poderia esquecer. Ou talvez por que frequentava o culto todo domingo, sendo que eu nem me lembro da palavra do domingo, de 3 domingos atrás. E ele dizia, a palavra que você ouve, ela te alimenta. Uhum. Ela te alimenta profundamente. Você pode não se recordar, e certamente vocês não se recordam do que vocês comeram semana passada. Mas o alimento que vocês ingeriram semana passada está alimentando vocês até hoje. Os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, está correndo pelo seu sangue, pelo seu corpo e te alimenta até hoje. E talvez o jejum vai ser esse tempo de profundidade da palavra. Talvez você nem vai se recordar do que você leu, mas vai vir à tona. A semente vai frutificar. A palavra vai trazer vida. Isso você vai estar mais sensível. E o jejum não é só uma dieta. Eu tô achando interessante como a nossa geração, a gente tem muitos médicos falando sobre o poder para o corpo. Jejum intermitente, todos esses processos. E eu tô achando curioso, eu mesmo não tenho, então conheço pouco desse contexto, mas estou vendo muito sobre isso, o quanto a própria medicina já está percebendo que tudo que é bíblico é importante ter um fim proveitoso para o homem. Tem um propósito. E o próprio jejum faz bem para o corpo. Olha que deixar de comer, porque a gente veio, a nossa geração solar para aquela ideia de que você tem que comer de 3 em 3 horas. Tal. Eu nem quero entrar nesse campo, porque não é exatamente a minha área. Eu vou fazer até um podcast com uma nutricionista para a gente poder falar só especificamente dessa questão do jejum e como que a gente pode fazer isso da forma mais saudável, mais inteligente, para que a gente também tenha o fim proveitoso, porque como falamos aqui, o desejo de Deus não é uma penitência. Agora é interessante, porque em Marcos 9, Jesus sobe ao Monte da Transfiguração com os 3 discípulos, e quando eles descem no ambiente de discussão, nós temos aí no contexto bíblico um pai que está aflito, os discípulos, e a discussão eles não conseguiram expulsar um espírito imundo de enfermidade do menino, e de outra forma o pai está acontecendo, dizendo que seus discípulos não conseguiram dar jeito nisso aqui,
né? Seus discípulos, os estagiários não conseguiram resolver. Jesus se indigna com a falta de fé dos discípulos, com a perversão dos discípulos. Eles estavam sem foco, né? Discutindo coisas desnecessárias. E aí Jesus vai rebater aquele contexto e ele vai dizer, ó, certa casta de demônios só saem com jejum e oração. Como que você interpreta isso, Jens? Eu acho interessante essa fala, né? Porque a gente faz leitura óbvia do texto e ali na questão, se você não estiver atento ao contexto, você vai interpretar da maneira literal. Então, que alguns demônios só vão sair se você estiver atento ao jejum. Mas a grande questão que Jesus estava falando sobre o discernimento. Jesus estava dizendo que quando você jejua, você tem discernimento. Eu acho que eu falei um pouco anterior, o jejum te traz a necessidade de você compreender que algumas coisas é o diabo, algumas coisas é o seu caráter, algumas coisas são as escolhas erradas que você fez e algumas coisas é o diabo que você precisa tocar mesmo. Você vai precisar falar o nome dele, expulsar ele da sua vida. Outras não, outras são falhas que você vai precisar corrigir, que você vai precisar se arrepender, voltar atrás, respeitar os processos de Deus. Então o jejum, nesse contexto, eu interpreto muito como um verdadeiro chamado ao discernimento. Os discípulos não tinham discernimento do que acontecia com... E eu vou nessa linha do Jansen, porque o jejum vai produzir essa clareza, esse óculos espiritual. Sim. Porque vamos ser sinceros, jejum é algo espiritual. É algo... E das disciplinas, a palavra, você está ali, você está vendo, você está sentindo a oração. E o jejum carrega essa sensibilidade. Mas também nesse contexto que Jesus está combatendo dos discípulos é a falta de fé. Ele vai dizer uma geração incrédula, e ele fala de jejum. Então ele está associando o quê? A fé a essa prática do jejum. A fé a essa prática de quem enxergou, de quem percebeu, de quem teve sensibilidade, de quem agora está se opondo também espiritualmente nesse ambiente. Então o jejum ele vai produzir fé. O que Jesus está dizendo, né, que a chave, o poder está na fé. Mas o meio que produz fé é o jejum. Uau, isso é poderoso. Você vai ter mais fé para tudo aquilo que você jejua. Quer ativar sua fé? Quer crer em algo? Começa a jejuar por alguma coisa. Sim. Quando você começa a jejuar por alguma coisa, quer ver a salvação de alguém? É por isso que sempre em jejum nós estamos inserindo, eu digo que tem 2 temas que eles são extremamente nobres, que eu sempre incluo e a gente deveria sempre incluir nos nossos jejuns. É maior intimidade com o Espírito Santo, esse ambiente, a gente sempre está incluindo isso. Mas é também a salvação de pessoas. Uau, é poderoso. Eu imagino, e agora abro um espaço aqui, quase hollywoodiano aqui, licença poética, né? Mas que são níveis, né? A leitura da palavra e a oração, como meio da graça, é indiscutível. São 2 disciplinas, né? Mais popularmente conhecidas, que não tem indagação. Ninguém conversa sobre, falando, devo ou não fazer. A discussão sempre é o que é mais importante, mas a gente entende, até ilustra como essa grande história, né? São como 2 asas do avião. Qual asa do avião é mais importante, a esquerda ou a direita? Nenhuma. Os meios da graça todos são importantes e completos. Mas existe uma indagação por meio do jejum. E eu não conheço um crente fervoroso, homem de Deus, talvez com cunho avivalista, talvez um grande mestre, e eu conheço muitos de cunho teológico, acadêmico, que não pratique o jejum. Esses que alcançaram certo nível, que andaram de fato na profundidade, que foram além de discípulos, e existiam os 12 discípulos de Jesus, mas nós tínhamos Pedro, Tiago e João. Era um nível mais profundo. Então, certamente, você pode orar e você pode ler a palavra, mas se você quer conhecer mais a Deus e não tem medo de ser místico nesse aspecto, se você quer conhecer mais a face do Senhor, se você quer responder os processos de maneira mais genuína, se você precisa praticar o jejum. A atmosfera da nossa própria vida, eu diria, todas as vezes que eu vejo as pessoas imersas em jejum, a gente acabou de sair de um período, né, lá na minha comunidade local, de 40 horas de jejum. Não tem como dizer que o ambiente... Você está com todo mundo sensível. Parece que no momento da adoração toca uma nota, já... Puff. Parece que na palavra a gente abre e lê uma porção das Escrituras, tudo fica mais sensível.
E é isso que justamente você disse, que Jesus está provocando os discípulos. A gente está mais sensível, e mais do que sensibilidade, nós temos fé para combater. O que me parece é que a oração e a leitura da palavra é o ordinário. E, obviamente, isso faz parte da nossa vida. Mas o extraordinário está no jejum. É quando o cara decide dar um passo mais profundo e mais para a intimidade. E quando nós olhamos, Jansen, o jejum não é uma prática obrigatória da lei. Sim, não. Em aspectos gerais. Não. Né? Ele não está... E na Nova Aliança de igual forma, porque fica me parecendo que o jejum é uma expressão completa de amor. Sim. É uma manifestação, obviamente, acompanhada das outras práticas cristãs, mas essa expressão de amor, esse desejo profundo sendo expresso. E nós vamos ver, né, aqui na narrativa bíblica, em Daniel, nós vemos o jejum como pedido de discernimento. Quando nós estamos precisando discernir alguma coisa, em Esdras, nós vamos ver como um sinal de dependência, de necessidade de socorro no meio de uma jornada. Ele vai jejuar porque ele precisa de socorro. Então o jejum pode ser um pedido de discernimento, Daniel mostra isso, ele pode ser um pedido de socorro para alguém que está passando uma circunstância, uma situação, uma enfermidade na família, uma necessidade no casamento. Então Esdras, ele precisa, para esse processo que Deus está inserindo ele precisa de socorro da parte de Deus. Né? Nós vamos perceber em Isaías 58 falando sobre essa natureza do jejum. Nós somos chamados ao verdadeiro jejum em obediência, humildade e sujeição ao Senhor. Então, quando nós enxergamos esse contexto do jejum, é um ambiente que nós definimos propósitos claros, onde nós precisamos não ter isso só como uma dieta, precisamos de ter a prática, né, do jejum e da oração cercando também o contexto do jejum, porque senão ele fica só uma dieta, só um ambiente onde eu passei fome, né? Esse ambiente onde nós colocamos alvos e estabelecemos alvos, né? Nós colocamos ali, listamos o que o Espírito está nos conduzindo e aquilo que nós estamos percebendo. Então, isso é bíblico, é coerente, porque também tem pessoas que vivem nessa ilusão, né? De, eu estou fazendo, mas não tem que ter alvo nenhum. Não, nós cremos que nós não fazemos nada para barganhar em Deus. Então, todos os alvos que colocamos é na direção daquilo que Deus quer de nós. Como nós falamos aqui, Deus escolheu nos dar tudo que já nos prometeu, tudo que já nos deixou disponível por meio da obra de Cristo, por meio das disciplinas espirituais. Ponto. Exato. O jejum, ele se torna, então, não uma atitude, né, um meio passivo, onde você deixa de comer e aí você também deixa de se comunicar com Deus, fica ali numa atitude completamente centralizada em você, pensando no que vai acontecer depois do jejum. Não. Você torna aquilo ali, você expõe aquilo ali ao Senhor através da leitura da palavra, da oração, através dos seus alvos, fazendo num aspecto sistemático, porque não é passivo. O jejum é uma arma poderosa, é ativa, onde você vai potencializar ali aquilo que você tem buscado diante de Deus, né? De forma prática, jejuar não é mudar Deus. Deus não pode ser mudado, sua bondade não pode ser estimulada, sua vontade não pode ser transformada. A Deus não se muda, a Deus não se transforma, sua soberania ela não pode ser manipulada. Ao ver alguém passando fome, Deus não se compadece e muda de ideia. O que o jejum faz é transformar o nosso coração. O que o jejum faz é um ato de submissão completa, de entrega completa, de devoção intensa. O que o jejum faz é ativar a nossa sensibilidade para que possamos perceber, sentir, ver o que não víamos, o que não sentíamos e o que não percebíamos. E o que ele faz é ativar fé no nosso coração, para que tenhamos autoridade. E é essa resposta que Jesus dá aos discípulos. Olha, vocês são uma geração má, porque vocês não se movem e tem certas coisas que só acontecem através do jejum e da oração. O que o jejum é uma prática natural que todo cristão piedoso e bíblico deve estimular no seu coração. Exato. O jejum não transforma Deus, mas transforma o homem a ser dependente de Deus, né? É isso. É uma visão genuína do que Deus tem para você e não do que Deus deveria fazer para você. O que nos resta é jejuar. Amém. Amamos falar sobre isso, mas jejum não é teórico.
Jejum é uma prática. O convite é: utilize aquilo que a gente compartilhou aqui para mergulhar mais no tema e para vivenciar, né, todos os benefícios de uma vida em jejum. Sim. É isso, gente. Eu espero que isso te estimule a jejuar e, mais do que isso, a jejuar com maior entendimento. Obviamente que nesses poucos minutos não é possível esgotar tudo, mas é possível trazer uma compreensão. Com certeza. Glória a Deus, irmãos. Vamos jejuar.